O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira do pé, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram a todos que se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, também neste dia nós celebramos a memória de São Bento Abade, cujo lema dos beneditinos é Ora et Labora, oração e trabalho. Oração e trabalho apresenta a dedicação, apresenta o estudo, apresenta o empenho para o crescimento espiritual, o empenho para que todos possam chegar à verdade. Os monges, se não fossem pelos monges, grande parte das riquezas escritas no passado não teriam chegado até nós, porque foi o trabalho dos monges em fazer cópias e espalharem elas entre as bibliotecas e também criar grandes bibliotecas que grandes clássicos da literatura chegaram até nós e também grandes clássicos que eles escreveram. São Bento, rogai por nós. Na liturgia do 15º domingo do tempo comum, o Salmo já nos mostra o caminho para a nossa reflexão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Deus, ele se revela através de sua bondade, através daqueles que são enviados em missão para anunciar a salvação de Jesus Cristo a todos nós. 2 palavras que são funções distintas, mas estão ligadas entre si, são as palavras profeta e apóstolos. Apóstolo significa enviados. Profetas e enviados estão intimamente ligadas, não são a mesma coisa, mas dentro da prática do reino, da vivência do reino, levam a um só caminho. Na primeira leitura do livro de Amós, nós vemos Amazias, sacerdote de Betel. Betel ficava no reino do norte, no reino de Israel, após a divisão dos 2 reinos, Judá e Israel. Judá ficou ao sul, enquanto Israel ficou ao norte. A capital de Israel se tornou o principal templo de Israel se tornou Betel. Betel, em hebraico, significa casa de Deus. Nossa, tudo isso? Amazias, ele era sacerdote no templo do rei, e ali ele fala contra Amós: vai embora, aqui não é lugar para você, aqui é o santuário do rei, e quem profetiza contrário ao rei não tem lugar aqui. É isso que Amazias fala a Amós. Vai embora, profeta, vai ganhar o seu dinheiro em outro lugar. Qual era o costume do período, e por que não hoje em dia também, né? Existiam profetas profissionais. O que é um profeta profissional? Ele recebe
para fazer profecias em favor daquele que lhe paga, para defender o interesse daquele que lhe paga. Esse é um profeta profissional. E Amazias está crendo que Amós é um profeta profissional, está sendo pago por outra pessoa. É muito comum, e aí nós vemos na literatura bíblica, por exemplo, Balaão. Balaão, ele é um profeta profissional que foi contratado contra o povo de Israel que peregrinava no deserto. E aí, o anjo do Senhor, que defende o seu povo, fez com que Balaão voltasse atrás. Para quem já viu aquele desenho muito bom, muito bonitinho, O Príncipe do Egito, tem uns sacerdotes do faraó que fazem as suas magias, que fazem os seus ilusionismos. Eles também são profetas profissionais. Eles são pagos para defender o interesse do poder. Amós, ao contrário, ele não é profeta, nem filho de profeta, assim ele afirma. O que quer dizer isso? Amós não é de tradição profética, ele não pertence a um grupo de profetas ou de ideologia profética. O pai dele não era profeta, nem um outro parente, mas quando Deus chama, temos que dar a nossa resposta. Deus chamou Amós no meio do seu trabalho. Ele, pastor de gado miúdo, e cultiva sicômoros. O gado que ele cultiva, dentro da interpretação bíblica, pode dar dupla interpretação. Pode ser boi, gado como nós conhecemos, ou pode ser também ovelhas e cabritos, que é chamado de gado miúdo. Ele cultiva gados, cria gado e sicômoro. Sicômoro é uma árvore que dá algumas pelotas que servem para alimentar os animais. Ou seja, Amós é um trabalhador do campo, alguém sem instrução, alguém que não conhece a fundo as Escrituras, alguém que provavelmente não sabia nem ler e escrever. Mas Deus o buscou em sua fragilidade para manifestar assim a glória de Deus. A missão do profeta, ela está intimamente ligada a um projeto, ao projeto da aliança de Deus. Deus fez a sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele convoca seu povo a retomar a aliança por meio dos profetas. E juntamente com os profetas, somos chamados a caminhar no caminho da aliança com Deus. E qual é a aliança que Deus nos chama? De sermos o seu povo, de sermos a pertença do Senhor. Por isso que Amós é enviado a profetizar ao povo e não aos poderosos. A profecia, ela não pertence à pessoa. A profecia, ela pertence a Deus. É Deus que convoca, é Deus que manda e é Deus que fala. Rejeitar o profeta é rejeitar a voz de Deus. Rejeitar a voz de Deus é rejeitar o próprio Deus e seu projeto de salvação. Voltando ao Salmo, mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Rejeitar o projeto de Deus, rejeitar a voz de Deus, é não querer ver a bondade e a salvação de Deus. É não querer possuí-los. Jesus, quando ele envia os 12,
ele dá as instruções para o bem-agir dos 12. Por que Jesus no Evangelho segundo Marcos não fala o nome dos 12, como nós escutamos essa semana no Evangelho de Mateus, que nomeia todos os 12? Porque no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, Jesus já, dentre os discípulos, ele já nomeia os 12 para serem apóstolos, para serem enviados. No capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, ali Jesus já começa a instrução mais a fundo a eles para enviá-los em missão, agora no capítulo 6. Qual é a missão que eles devem fazer? Eles devem ir onde Jesus deveria ir, mas não consegue por força física. O enviado, ele não vai ou não realiza algo por vontade própria. Ele faz, fala e realiza aquilo que aquele que lhe manda deve fazer. O enviado, ele é como uma carta em branco que deve ser entregue à mão do destinatário, de forma que a mensagem chegue ao destinatário e volte para aquele que enviou. O enviado, ele é aquele que deve cumprir a sua missão mesmo sofrendo a morte. Os 12 enviados por Jesus, eles são chamados primeiro a se entregarem à providência de Deus. Não leveis pão, sacola, dinheiro, 2 túnicas, andem de sandália. Quando entrarem numa casa, ficai naquela casa, não fique pulando de casa em casa, procurando um local melhor. Ou seja, deve se entregar totalmente à missão, ser um só com aquele que lhe enviou. Ali deve proclamar: a salvação está próxima, o reino dos céus já está próximo. Convertam, volte para o caminho do Senhor. O que tem o profeta Amós com os 12 enviados por Jesus hoje? O profeta é enviado por Deus para a conversão de Israel, para que Israel volte ao caminho do Senhor. E os 12 são enviados também para que todo o povo se converta e volte ao caminho da salvação em Jesus Cristo. Jesus, agora, nova mediação de salvação, pontífice da nossa salvação, ao enviar os 12, ele já fala: se entreguem àquele que te envia. Deixe Deus encaminhar sua vida. Não crie empecilhos, não crie condições. Não leve ideias próprias. Leve a mensagem do reino. É a mensagem do reino que temos como missão de proclamar. Aqui na paróquia, nós, comunidade religiosa, Padre Reinaldo, Padre Léo, Padre Graciomar e eu, Padre Shaibon, nós não estamos aqui para proclamar uma palavra, para ideias pessoais. Nós não estamos aqui para anunciar aquilo que nos convém. Estamos aqui para falar do Evangelho. Sabemos e temos consciência que o Evangelho, a palavra de Deus, é tão cortante como espada de 2 gumes. Ela fere e também nos fere. Por isso devemos sempre ter diante dos nossos olhos a vida digna, uma vida direita, uma vida que seja condizente com o projeto de Deus. Nós não podemos ser profetas vendidos.
Não somos enviados corrompidos. Somos dignos ministros para servir o reino de Deus. E é isso que Paulo fala na carta aos Efésios. Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele que nos envia para sermos sua presença no mundo. Mesmo que muitos não acreditem, que não escutem a palavra, nós devemos permanecer fiéis ao santo propósito do Evangelho que recebemos. E nós, todo o povo santo de Deus, pelo batismo configurado sacerdotes, profeta e rei, somos também chamados a viver em igual dignidade, fazer o que condiz com o projeto de Deus e rejeitar tudo aquilo que vai contra. O projeto de Deus é vida plena e em Cristo todas as bênçãos são dadas para a vida. Todas as bênçãos são apresentadas para a vida, porque nós somos a glória de Deus manifestada na terra. Quanto mais vida tem o ser humano, mais a glória de Deus se manifesta. Quanto menos vida, menos a glória de Deus se manifesta. Nós somos igreja apostólica. Todos nós somos enviados em missão para sermos povo profético. E ser povo profético hoje exige de nós responsabilidade. Que sejamos sempre responsáveis por aquilo que falamos e agora, junto às mídias sociais, por aquilo que postamos. Se postamos a verdade, somos responsáveis pela verdade que postamos. Se postamos inverdades ou mentiras sem conferir, também somos responsáveis. A responsabilidade do discípulo é estar em unidade com o seu mestre. Que sejamos fiéis ao Evangelho, sejamos verdadeiros profetas e enviados para a sociedade, para fazermos a diferença e lá proclamarmos o reino de Deus que nos escolheu antes do início da criação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja e que sempre sejamos anunciadores da verdade, da liberdade, da paz, sejamos profetas, verdadeiros profetas e não profetas pagos. Que lutemos contra toda profecia que não condiz com o projeto de Deus. Amém? Creio em Deus Pai, irmãos e irmãs,